Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, não conversando sobre citologia, e dessa vez eu vou responder uma perguntinha de um dos nossos seguidores, né? A pergunta é o seguinte: professor, posso liberar um resultado de inflamação em amostras de citologia mamária, né? No caso ele quis dizer em amostras de mama, né? E o que eu posso encontrar caso eu receba essa amostra? Bom, na realidade, são duas perguntas em uma, né? A primeira é bem simples. Eu posso ou não liberar um laudo, né, um relatório, melhor dizendo, de uma citologia de mama como inflamatória? Então, eu creio o seguinte. Para a pessoa que perguntou, ainda existe dúvida em relação a como laudar, né, como montar o relatório da citologia de mama, que é um pouco diferente, né? Na realidade é bem diferente da citologia cervical, mas que no final das contas eles têm alguns pontos de semelhança. Então, por exemplo, eu vou descrever os componentes que eu estou vendo ali e vou principalmente procurar células do epitélio de revestimento dos ductos, né, e dos lóbulos, que na realidade é um tipo de célula só, para ver se essas células têm também algum tipo de alteração. Então eu vou juntar os componentes que eu consigo visualizar no processo inflamatório, que é característico já e a gente já conhece bem, que são as células inflamatórias. A gente pode ver desde dos leucócitos, né, onde a gente pode ter assim, uma infecção bacteriana e por aí observar uma quantidade maior de polimorfos nucleares. Ou a gente também pode ter uma população aumentada de linfócitos. Por quê? Porque a gente tem alguns estímulos, né, que vai provocar esse aumento desses linfócitos. Então, como é que a gente coloca isso em um relatório de mama, né? A gente vai lá, começa colocando o que está vendo. Você pode ter estágios diferentes dos processos inflamatórios. Ah, teve na pergunta, eu acho também que ele queria saber se a gente poderia usar algum termo para dizer que aquilo era uma inflamação, como alguns usam mastites, né? As mastites é um termo da doença em si. Então, para a gente que está fazendo uma análise ali, basta que a gente diga que existe um processo reativo, né? Um processo inflamatório. Agora, a gente tem um detalhezinho em relação a descrever esse processo inflamatório. A gente precisa dizer que tipo de inflamação é essa. Por quê? Porque a gente tem mastites diferentes. A gente tem mastite aguda, com predomínio de polimorfos nucleares. A gente tem a mastite crônica, com predomínio de linfócito. A granulomatosa, onde a gente vai encontrar com certa facilidade os estiócitos gigantes, né? Aquelas células grandes com vários núcleos. Então, eu vou mostrar aqui um conjunto de imagens, que inclusive está no meu livro de citologia mamária, que a gente consegue diferenciar isso muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, olha só esse esqueminha que eu montei e você pode encontrá-lo facilmente no meu livro de citologia, tá até aqui, meu livro de citologia mamária, onde eu abordo essa parte de inflamação. Eu estou focando nas mastites, mas tem outros processos. Eu vou só comentar porque a nossa proposta é um vídeo mais curto, né? Num tempo mais curto, então eu vou falar só das mastites. Então, ó, nesse esqueminha, você tem que fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai analisar, né, as células epiteliais, como eu falei, vai analisar as células inflamatórias, tá? E aí você vai verificar que existe muita célula inflamatória. Então você vai concluir o quê? Que essas células, ela tem características que não são de atipia, porque se for atipia, a gente vai pegar um outro caminho, a gente vai buscar um processo neoplásico, ou o início de um processo, né? Mas vamos falar de reatividade, que seria inflamação. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você percebe que as características, né, das células, inclusive o restante dos componentes, estão formando digamos assim, um cenário, né, um mapa, uma amostragem de um processo inflamatório. Geralmente, os processos inflamatórios eles têm muito material, muita celularidade, e aí você vai
observar qual é o tipo de célula inflamatória predominante. O que é que eu vejo? Polimorfos nucleares abundantes, excessivos, predominantes, ou então linfócitos, né? Ou então os histiócitos gigantes, ou aquelas estruturas também que são chamadas de histiócitos epitelioides. Tá? E aí cada predomínio disso aqui, acompanhado de reatividade observada nessas células, o que é que eu vou definir? Eu vou definir que eu estou num processo que provavelmente é de uma mastite aguda, de uma mastite crônica, no caso de linfócito, ou de uma granulomatosa. Então eu vou entrar nesse critério aí. E o que é que eu vou observar? É o de sempre, né? São as células inflamatórias predominantemente compostas de polimorfos nucleares. E essas duas fotos aqui mostram muito bem isso. Às vezes o material fica até difícil de fixar, de visualizar detalhes, né, das células, mas você vê que é todo cheio, né, predominantemente de polimorfos. Aí você pode encontrar uma célula ou outra escondida com alterações de resposta inflamatória, de reatividade. Geralmente essas respostas são observadas da maneira do núcleo estar aumentado, de você, com a membrana lisa, né? Nucléolos bem destacados. Então, a cromatina ainda está bem distribuída, mas às vezes pode variar um pouco. Alguns critérios que a gente já conhece, por exemplo, quem faz citologia cervical não é a mesma coisa, mas que a gente já tem os princípios na cabeça, então fica mais fácil. Se você não encontra as células modificadas, né, as células epiteliais, com alteração de contorno nuclear, a cromatina irregular, macronucleolos, então você percebe, tem que ter cuidado só com os macronucleolos, que eles podem aparecer também em processos inflamatórios. E você pode reconhecer essas alterações reativas e aí saber que esse processo é um processo agudo. Já nesse outro processo aqui eu tenho a mastite crônica, onde eu vou observar, ó, linfócitos, predominantemente, que a laranjinha aqui é sangue, né, hemácias, aqui já eu não tenho muito. Então eu vou ficar de olho no que é predominante, e aí eu vou saber, isso é um processo crônico, a mastite crônica. Nas mastites, né, ou nas inflamações que a gente pode dizer granulomatosas, eu vou encontrar uma resposta inflamatória, mas eu vou ter a presença, ó, dessas células grandes, multinucleadas, né, que a gente vai chamar de histiócitos multinucleados, né, alguns chamam de macrófagos multinucleados, mas é um histiócito. E aí eu vou encontrar outras estruturas assim. Então, esse processo me ajuda a definir, porque eu não tenho mais aquele predomínio de células inflamatórias do tipo polimorfos nucleares, nem de linfócito. Eu posso ter até um linfócito ou outro. Então, às vezes, no processo granulomatosos, eu vejo como está apontando aqui na setinha, ó, posso encontrar alguns linfócitos, não vai mudar, né, o conceito. Posso encontrar alguns polimorfos nucleares, tá? Hemácia e por aí vai. Então eu posso ter, como eu fiz naquele esquema lá, os processos de inflamação aguda, crônica e granulomatosa, tá certo? Então isso é muito comum nos processos inflamatórios, você poder caracterizar que tipo e que estágio está esse tipo de inflamação. Vale salientar que não só existem esses tipos de inflamação, né? A gente pode observar algumas outras coisas. Ainda nos processos granulomatosos, a gente pode encontrar, além desses histiócitos, né, os histiócitos formando agrupamentos grandes que a gente chama de macrófago ou histiócitos epitelioides, né? O que caracteriza esse tipo de célula é esse núcleo comprido, né, um pouco deformado. Se a gente der um aumento, né, maior, aqui corado por MGG, você vai ver, ó, como é que está a formação do núcleo. E às vezes isso até faz o citologista se atrapalhar, quando não está muito bem definido, a coloração, a fixação não está muito boa. Então tem que ter cuidado também com esses histiócitos epitelioides. Mas, como eu falei lá no início,
eu foquei mais nos processos de mastite, para não tornar o vídeo muito longo. Mas vocês podem observar depois, fazendo seus estudos aí, que a gente tem alguns outros processos, né? Alguns que a gente chama de abscessos, abscesso subareolar, a gente falou da mastite granulomatosa, e existe também uma necrose gordurosa, que a gente chama, que ela pode realmente ter uma reatividade ou pode aparecer sem células inflamatórias. Você pode observar nas duas situações. Então, assim, o foco foi na mastite. Se a gente for recapitular, a ideia é procurar as células ductais, né, as células epiteliais que formam a amostra, verificar se ela não tem atipia, né, que é aquele esquema que eu mostrei. Uma vez não tendo a atipia, eu vou verificar, provavelmente, né, as alterações reativas. Às vezes elas podem até aparecer muito discretas, mas eu vou ter um exudato aí me ajudando a complementar esse laudo. A hipótese clínica também é muito boa, é muito bom quando vem a solicitação com a hipótese clínica informando que há uma hipótese de processo inflamatório. Outra coisa também bastante importante da gente comentar é que os processos de inflamação agudo, eles estão muito relacionados a mulheres na fase de lactação. E aí quando a gente encontra realmente, às vezes, por não fazer uma limpeza das mamas quando está amamentando, o ato de amamentar pode também ferir o mamilo, e aí isso, a própria bactéria da pele, né, penetrar, colonizar ali e criar um processo inflamatório, até mesmo nos ductos. Então existe uma série de outras situações. Então, falando em bactéria, no caso da lactação, é muito importante isso. Existe um problema muito grande também nessas alterações lactacionais, porque tanto ela mimetiza processos neoplásicos, né? Você tem que ter muito cuidado com isso, alterações benignas também, e a própria inflamação. Então, a gente tem aí um mix, né, de alterações que a gente verifica na mama, que podem ter processo inflamatório ou não, e pode ter justamente o que eu venho falando, de um processo inflamatório realmente por conta, principalmente, de bactérias. Então, esse rol de processos inflamatórios, como foi a pergunta, ele pode ser descrito num relatório da citologia, onde você vai descrever tudo isso que eu falei, e a sua conclusão vai ser de um processo benigno, sendo o que? Inflamatório. Então, a citologia inflamatória está dentro de um processo benigno. Bom, então eu acho que eu consegui responder a pergunta e agradeço, né, pelo envio da pergunta. Foi muito boa para a gente esclarecer esse ponto, porque eu acho que muita gente tem esse tipo de dúvida. E, mais uma vez, eu peço que, se você gostou do vídeo, dá um legal, dá um joinha lá, porque ajuda bastante. Se você é a primeira vez que está vendo o vídeo aqui no nosso canal, se inscreve lá, aperta lá no sininho, porque aí você fica recebendo os vídeos toda vez que forem postados, e também há uma distribuição maior e vai ajudar também aqui ao canal. Então, por fim, eu quero agradecer mais uma vez por acompanhar as edições, né, do nosso Conversando sobre Citologia. Comenta aí, deixa teu comentário, por exemplo, falando se faltou alguma coisa, se você quer saber mais algum detalhe, ou você queria saber mais alguma coisa de citologia. Se você tem também algo interessante para mostrar, manda para mim, que a gente discute aqui. Enfim, é aberto, é um canal aberto para você. Então aproveita, vamos tirar as dúvidas, vamos conversar sobre citologia, porque aqui é o canal disso daí, tá? É específico para citologia. Então, mais uma vez, obrigado, bons estudos e sucesso.